noite, irmãos. Vim falar sobre ofertas e sobre dízimos. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro que escreveu o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 8. Glória a Deus. Gostaria que os irmãos acompanhassem. Aleluia. Contribuir com generosidade. Amém, irmãos? 2 Coríntios 8, versículo 1. Agora, irmãos, desejo que tenhais pleno conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No primeiro da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Repetindo, irmão, versículo 2. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transformaram em rica generosidade. Portanto, posso dar testemunho de que contribuíram de livre vontade, na medida de seus bens, até mesmo acima disso. Portanto, posso dar testemunho de que contribuíram de livre vontade na medida de seus bens e até mesmo acima disso, pois nos solicitaram com muita insistência o privilégio, aleluia, está com som, o privilégio de participar da assistência em favor dos santos, e não simplesmente fizeram o que esperávamos, mas primeiramente deram a si mesmo ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. Versículo 7, irmãos. Todavia, assim como tendes transbordado em tudo, em fé, em palavra, em conhecimento, em toda a dedicação e no amor que temos despertado em vós, vede que igualmente transbordeis nesse privilégio de contribuir. Não vos digo isso como quem dá ordem, mas para provar a sinceridade do vosso amor mediante a comparação com a dedicação de outros. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Novamente, versículo 9. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Portanto, esse é meu conselho: convém que façais vossas contribuições, já que desde o ano passado fostes os primeiros não somente a contribuir, mas também a sugerir esse plano de cooperação. Versículo 14. No presente momento, a vossa fartura suprirá a grande necessidade deles, para que, de igual modo, a abundância deles venha suprir a vossa necessidade. Aleluia. Versículo 14, novamente, irmãos. No presente momento, a vossa fartura suprirá a grande necessidade deles, para que, de igual modo, a abundância deles venham suprir a vossa privação, e assim haja igualdade. Como está escrito, quem muito havia colhido, não o fez em excesso, para que nada faltasse a quem pouco recolhera. Aleluia. Irmãos, eu li aqui agora sobre a igreja, uma comparação com a igreja de Macedônia, com a igreja também de Coríntios. Essas eram duas igrejas totalmente diferentes. As igrejas de Macedônia eram igrejas bem simples, condições financeiras muito baixas, enquanto a de Coríntios, que era uma cidade bastante próspera, era uma cidade portuária, e onde vivia bastante pessoas enriquecidas naquele local. E mesmo assim, naquele local,
muitos não colaboravam com a igreja do Senhor. E esse período em que o apóstolo Paulo escreve essa carta, durante o governador do Império Romano, que chamava Cláudio, houve um período de grande fome. Então o apóstolo Paulo pediu às igrejas ofertas, na verdade, pediu à igreja de Coríntios uma oferta que pudesse atender os irmãos de Jerusalém, que eles estavam passando por necessidade. Paulo deu testemunho à igreja de Coríntios sobre a igreja de Macedônia, né? Aqui ele fala que, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Isso quer dizer o quê? Por mais que a igreja estava passando por necessidade naquele período, a igreja de Macedônia, eles estavam querendo e faziam questão de ajudar. No versículo 3 a gente vê: porquanto posso dar testemunho de que contribuíram de livre vontade, na medida de seus bens, até mesmo acima disso. E ainda mais no versículo 4, aqui ele fala assim: pois solicitaram com muita insistência, né? A igreja de Macedônia, passando por necessidade financeira, né, em comparação com a igreja de Coríntios, eles insistiram com Paulo: não, nós queremos ajudar. Né, o privilégio de participar da assistência em favor dos santos, era o que eles falavam. Né? Coríntios era uma cidade portuária, uma região rica, enquanto os macedônios viviam uma região de extrema pobreza. Nós vemos aqui no versículo 2, de extrema pobreza, eles transbordaram em rica generosidade. Irmãos, é tremendo isso, passavam por muitas tribulações ainda, mesmo com a extrema pobreza, eles não deixaram de serem ricos em generosidade. Havia uma diferença bastante clara entre os macedônios e os coríntios. Paulo escreveu que quando experimentamos a graça de Deus em nossa vida, repetindo, irmãos, Paulo escreveu que quando experimentamos a graça de Deus em nossa vida, não usamos as circunstâncias difíceis para desculpar, para deixar de contribuir. Não usamos as circunstâncias difíceis para desculpar, para deixar de contribuir. E pegando o exemplo das igrejas de Macedônia, né? As igrejas de Macedônia contribuíram, além disso, que eles podiam com amor, né? Eles faziam isso com amor. Quando Deus nos deu o seu Espírito, Ele não deu um Espírito simplesmente, está aí o meu Espírito, né? Além de Deus ter dado um Espírito de poder, Ele também nos deu um Espírito de amor, de comunhão. Irmãos, olha só isso porque eles ofereceram a si mesmo por completo ao Senhor. Como assim, Oséias? As igrejas de Macedônia, eles queriam fazer não apenas o que estava ao alcance deles, eles queriam fazer muito mais o que estava ao alcance deles. Eles falaram: não, se a gente pode dar 2, por que eu não vou dar 4? Porque eu só posso dar 4, por que eu não vou dar 7? E assim eles pensavam dessa maneira, irmãos. E eles falavam que eles não deram apenas o proporcional, mas deram acima das suas possibilidades. Se nós vamos ver aqui, no versículo 3, no finalzinho, e até mesmo acima disso. A oferta deles foi uma oferta de fé, pois deram mais do que a sua capacidade. Não foi o apóstolo Paulo que pediu a ajuda deles. Eles simplesmente se comprometeram: não, nós vamos ajudar, nós queremos fazer parte disso, nós queremos ajudar nossos irmãos de Jerusalém, que estão passando necessidade. Não sei se os irmãos conhecem ou sabem, naquele período de Jerusalém, no início da igreja primitiva, os irmãos em Jerusalém eram bastante perseguidos pelos próprios judeus. Eles muitas das vezes não conseguiam um trabalho. Aqueles que tinham trabalho, eles eram despedidos simplesmente por estarem seguindo o chamado que era, naquele tempo, a igreja, né, primitiva, era chamado o caminho. Então, quando a pessoa se convertiu ao Senhor e começava a seguir, né, de modo natural, né, a Jesus Cristo, eles geralmente perdiam os empregos, eles passavam por necessidade muito grande. A oferta deles foi uma oferta de fé, pois deram mais do que a sua capacidade. E eles imploraram a Paulo o privilégio de ajudar os irmãos em Jerusalém, e eles deram o seu melhor. Há muitos relatos na Bíblia que pessoas deram o seu melhor. Igreja, eu pergunto: qual é o seu melhor? O que vocês têm feito de melhor para Deus? O que você tem feito de melhor para o reino de Deus? O que vocês têm feito para que o reino de Deus fosse cada vez mais além
né? Não devemos contribuir com amor, não devemos contribuir apenas com amor. Se não tiver o amor, se não tiver o nosso trabalho para com Deus, nada vale, irmãos. Não adianta, se não for feito, se não for motivado por amor, não terá nenhum valor, pois aquele que tem o Espírito Santo faz a obra com amor. Deus nos deu a maior prova disso. Quando que Deus nos deu essa prova? Quando Ele nos deu Jesus Cristo para morrer na cruz por nossos pecados, para nos dar a salvação, para mim e para todos os nossos irmãos. É por isso que nós estamos aqui. Jesus, sendo rico, poderoso, se fez pobre e humilde para nos fazer rico em graça e poder através do seu Espírito. Se nós formos vermos aqui no versículo 9, fala aqui: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre, por vossa causa, por minha causa, por vossa causa, por causa de cada um aqui, irmãos, para que fosses enriquecido por sua pobreza. Jesus se empobreceu para morrer na cruz e para nos dar salvação, para nos fazer rico. Olha que coisa maravilhosa, gente, que Jesus fez por nós. Os bens que Deus nos dá não são para serem acumulados, devem ser distribuídos. Se nós vermos aqui no versículo 14, ele fala: no presente momento, a vossa fartura suprirá a grande necessidade deles. Deles quem? Do pessoal, dos irmãos que moravam em Jerusalém. Se nós formos trazer isso para o dia de hoje, quantos irmãos hoje passam por necessidade? Quantas diferenças desproporcional existe no nosso meio? Pessoas que é bastante abastecida ricamente, né, financeiramente ou em outras coisas, porque não é só dinheiro que nos faz rico, e outras pessoas passando por grande necessidade. E ele fala que vossa fartura suprirá a grande necessidade deles, para que de igual modo a abundância deles venham suprir a vossa privação, e assim haja a igualdade. E assim haja a igualdade, irmãos. No período de Êxodo, tinha bastante pessoas que queriam colher mais do que o necessário, quando o maná caía do céu, né? No período de Êxodo, os que queriam armazenar e guardar o maná, que descobriram que isso não era possível. Por quê? Pois os alimentos deterioravam e cheiravam mal. No dia seguinte já não dava para usar. E eles começaram a pensar: puxa, eu não posso pegar então só para mim. Então, os que tinham condições, os que eram mais fortes, os mais jovens, o que eles faziam? Além de colher para si próprio, ele colhia para si próprio e colhia também para aquelas pessoas que tinham necessidade, que não tinham condições, muitas das vezes, de estar lá colhendo, que eram os mais idosos, eram os deficientes, eram os doentes. Então, o que os jovens faziam? O que eles poderiam pensar? Poxa, se eu não posso pegar tudo para mim, eu vou pegar o máximo que eu puder e eu vou também contribuir com o meu irmão. Que lição nós aprendemos disso? Devemos guardar o que precisamos e compartilhar o que nós podemos. Amém, igreja? Então, irmãos, eu os convido a dizimar e a ofertarem conforme os irmãos de Macedônia. Né? Os irmãos de Macedônia tinham dentro dele o amor de querer fazer o melhor para os irmãos de Jerusalém, né? Que fizeram questão de ofertar com amor e generosidade. Amém? Amém? Pois quando ofertamos e dizimamos, nós contribuímos com o reino de Deus, o nosso Senhor, o nosso Deus é glorificado. Amém? Deus. Pai, agradecemos, Senhor, essa oportunidade, Senhor, que tem nos dado de contribuir, Senhor, com a Tua obra, de contribuir contigo, ó Deus, em cada momento, ó Pai, que estamos aqui, Senhor. Seja em louvor, em adoração, seja em oferta, Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Receba, Senhor, a minha oferta que dou a Ti. Receba, Senhor, o melhor que eu tenho para Ti, Senhor. Louvado seja o Seu santo nome, ó Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que tem me dado, ó Pai. Pelo conforto, Senhor, de estar, Senhor, aos Teus braços. Pela sabedoria que tem me dado. Por estar, Senhor, sempre presente, constante na Tua obra, Senhor. Seja conosco, ó Pai. Venha abençoar a Tua igreja. Venha honrá-la, Senhor. Que nós possamos cada vez mais estar aos Teus pés, Te louvando, glorificando, ó Pai. Pois toda honra e glória para Ti, Senhor. Obrigado por tudo, ó Pai, por esse momento, Senhor. Abençoa as ofertas, Senhor, que foram recolhidas. Então, Senhor,
que cada vez mais, ó Pai, nas Tuas mãos. Senhor, que seja multiplicado cada vez mais aqueles que ofertaram. Senhor, que multiplica também a oferta, Pai. Senhor, da Tua casa, Senhor. Seja conosco, nós pedimos e louvamos a Ti, em nome de Jesus.